Bom dia, sejam bem-vindos à 5ª reunião de ATPC para professores do ensino fundamental anos finais e ensino médio da área de Ciências da Natureza e Matemática da nossa diretoria Região Centro. Como todos sabem, a nossa equipe é formada pela área de Ciências da Natureza, a nossa PCNP Rosinês Ribeiro, a PCNP Andréia Aravec, de Matemática, e eu, Arlete Xavier, também de Matemática. Dentre os nossos combinados, temos o esclarecimento de dúvidas e sugestões que os professores poderão usar o nosso formulário de avaliação. A presença do professor, ela é inserida na sede, com o perfil do professor. A presença e avaliação desta ATPC também será disponibilizada na pauta, no link que é enviado para as escolas. E todos os materiais das ATPCs são disponibilizados no link, nesse QR Code. Então, atentem para essas informações. Dando continuidade, nós estamos hoje trazendo um tema que é de extrema relevância para nós, professores, para alunos, para toda a sociedade. O tema é educação financeira. E pensando nesse tema, nós vislumbramos essa frase de Gustavo Cerbasi, que também é um escritor, e ele trabalha na área de finanças. Ele diz isso, que o dinheiro que ganhamos hoje não é para manter o mês, é um dinheiro para manter toda a sua vida. Nós temos que lembrar hoje que os nossos salários, os nossos ganhos, eles vão contemplar no futuro a nossa aposentadoria. Então, realmente precisamos pensar num planejamento hoje para vislumbrar um futuro que a gente possa ter uma sustentabilidade da nossa vida, né? Nós temos que nos sustentar de diversas formas. Então, essa é a nossa frase de sensibilização para o dia de hoje. Os objetivos propostos para a nossa TPC de hoje envolvem dialogar sobre a educação financeira inserida como tema transversal na BNCC. Envolvem compreender a educação financeira como um processo que permite o desenvolvimento de habilidades nos indivíduos, para que eles possam tomar decisões fundamentadas e seguras, melhorando o gerenciamento das suas finanças pessoais. Lembrando que tudo está interligado: um desastre ambiental, acontecimentos em escala global, uma família que desperdiça água impacta diretamente as nossas vidas. As decisões que as famílias decidem impactam diretamente nas ações financeiras, no comportamento como o dinheiro acontece dentro da família. Então, sem um planejamento, cada decisão nossa pode impactar no aumento de gastos dentro da família ou não no cumprimento de algum projeto que a família pretenda alcançar. E um objetivo também é identificar possíveis abordagens da educação financeira no currículo paulista. A inserção do tema educação financeira, ela começa em 2010 com uma estratégia nacional na inclusão dentro da BNCC. E ela visa conscientizar jovens sobre a importância de lidar com as finanças de maneira consciente, para que o debate da educação financeira chegue às famílias. A FEComércio em São Paulo, em pesquisa realizada na capital paulista,
diz que 74% das famílias estão endividadas em 2021, impactadas pelo problema da pandemia e de outros fatores, como o problema de circulação. Como a pandemia diminui o nosso acesso à circulação por conta das movimentações das pessoas que foi interrompida, então nós vimos que muitas famílias deixaram de ter o seu ganha-pão. E essas famílias hoje estão procurando diminuir esses processos de endividamento. E o que diz a BNCC? Ela começa dizendo que cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como as escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana, em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas destacam-se a educação financeira e fiscal. Na BNCC, essas temáticas são contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e escolas, de acordo com as suas especificidades, tratá-las de forma contextualizada. Então, nós agora vamos identificar as 10 competências da BNCC e como é que elas vão dialogar com a educação financeira dentro das nossas instituições, das nossas escolas. Estaremos vendo agora como é que as competências da BNCC podem dialogar com as atividades em sala de aula no tema educação financeira. Na competência 1, que é ligada ao conhecimento, nós estaremos propondo a análise dos 5 R's. Estão ligadas ao nosso consumo consciente, o reuso, a reutilização. Na competência 2, temos o pensamento científico, crítico e criativo. Estaremos propondo situações-problema com o tema educação financeira. Na competência 3, que entra o repertório cultural, podemos propor investigação de obras de arte, os custos dessas obras, como é que o mercado se comporta, como são a remuneração desses profissionais, como é que eles agem aí nesse mercado. E também temos a competência 4, que é comunicação. Como é que acontece a negociação de compra e venda de produtos, bens e serviços dentro de um mercado, né? E como é que o marketing faz a propaganda desses produtos, como é que a mídia está interagindo nessa competência. Temos a competência 5, que é a nossa cultura digital. Nessa atividade estaremos propondo a utilização de aplicativos financeiros que mostrem aos nossos alunos como podemos utilizar esses aplicativos na nossa gestão de planejamento financeiro, gestão de orçamento, a utilização de jogos que ajudem a nós não entrarmos em armadilhas financeiras. É bem legal essa atividade. A competência 6, ela está ligada ao projeto de vida e ao mundo do trabalho. Então, podemos estar propondo aos nossos estudantes as profissões, essa investigação, qual é a média salarial que essas profissões estão oferecendo dentro do mercado atual. A competência 7, que ela trata da argumentação, podemos também compor a
comunicação ética profissional, essa consciência ambiental no uso dos gastos, né? O consumo responsável, aquilo que eu consumo vai gerar mais lixo, menos lixo, vai gerar uma renda maior para mim, vai diminuir o impacto na minha renda. A competência 8, ela fala do autoconhecimento e do autocuidado. Como é que está a minha saúde financeira? Como é que eu trato a emoção versus o consumo? Se eu penso primeiro antes de consumir, né? Existe um planejamento nesse momento? Então, são reflexões que nós podemos estar trazendo aos nossos alunos no processo de construção do conhecimento. Na competência 9, nós temos a empatia e a cooperação. Trabalhar questões de incentivo às ações solidárias. Nós temos várias instituições, como creches, asilos, hospitais, entidades que recebem doações. Então, se eu posso trabalhar um projeto na escola que trabalhe essa temática, ajudar a comunidade local, o entorno, então eu posso fazer isso de maneira eficaz, né? Dentro da nossa escola, dentro do nosso ambiente, né? Educacional. E na competência 10, ela retrata a responsabilidade e a cidadania. Eu posso estar analisando os impostos. Quanto é que está custando o IPVA? Quanto é o IPTU da minha residência? Quanto eu gasto com energia, com a água, com serviços públicos? Para fazer uma autoanálise desses valores que sobrecaem por nós todos os dias. Entendendo melhor a nossa educação financeira nas escolas. O que é essa educação financeira? Ela é um processo que colabora com os indivíduos. Melhora a nossa compreensão em relação aos conceitos, produtos financeiros que nós consumimos todos os dias. A gente desenvolve os valores e as competências para que tenhamos a consciência das oportunidades e riscos das nossas escolhas financeiras. Fazer escolhas bem informadas para que a gente possa adotar medidas para o nosso bem-estar e que não comprometam o nosso futuro. Ela também contribui para resolvermos nossos desafios cotidianos e ajuda as pessoas a realizar seus sonhos individuais e coletivos. A educação financeira, ela tem duas dimensões, a dimensão espacial e a dimensão temporal. Na dimensão espacial, ela refere-se aos impactos das ações individuais sobre as sociais e vice-versa, congregando os níveis individual, local, regional, nacional e global. E os objetivos são formar para a cidadania, educar para consumir e poupar de modo ético, consciente e responsável, oferecer conceitos e ferramentas baseadas em mudanças de atitude, formar disseminador. Na dimensão temporal, ela permite compreender as inter-relações do tempo nas decisões tomadas. Os espaços são atravessados por essa dimensão, conectando passado, presente e futuro. E os objetivos são ensinar a planejar a curto, médio e longo prazos, desenvolver a cultura da prevenção e possibilitar a mudança na condição atual. A partir daí, nós teremos comportamentos de consciência e cidadania
que serão desenvolvidos tanto no aspecto individual, no âmbito individual, como no âmbito social. No âmbito social, palavras-chave como planejar a vida financeira, pagar os impostos e contribuições, compreender e exercitar os 5 R's do consumo consciente, pesquisar preços, doar objetos que não usamos mais, dar preferência de compra e investimentos a empresas de estabelecimentos regularizados com responsabilidade socioambiental, avaliar ações de poupança e decidir pela melhor. Esse aspecto individual é muito importante. Do ponto de vista no âmbito social, temos a questão da nota fiscal. Quando eu exijo a nota fiscal, eu estou permitindo que ações possam ser feitas lá na frente pelas empresas, Os nossos impostos voltam para a economia. Manusear o dinheiro de forma responsável, acompanhar e fiscalizar as ações do Estado. São aspectos bem importantes da nossa consciência e cidadania que a gente precisa estar desenvolvendo. Bom dia, dando continuidade aí ao que a Arlete já passou para vocês, vou falar um pouquinho da transversalidade e integração, aspectos que a BNCC traz para esse tema da educação financeira. Então, para a matemática, nós, professores, já temos os conceitos básicos da matemática financeira, como juros simples e compostos, e sempre deve ser abordado de forma contextualizada. Na filosofia, pode ser discutida a ética relacionada ao dinheiro e aos seus impactos sociais. Na língua portuguesa, o vocabulário, a leitura de dados e de boletos nas contas, o significado em cada campo de um boleto, por exemplo. Na história, a história da moeda e da economia. Mais à frente um pouquinho a gente também tem sugestão de projeto integrando matemática e história. Para a arte, a valorização e a valoração de diferentes manifestações artísticas. Para as ciências da natureza, integrado com a Agenda 2030, a relação entre consumo e meio ambiente. Em geografia, os indicadores socioeconômicos, entre outros aí, até as inovações tecnológicas nas relações de trabalho. Agora, para o nosso dia de ATPC, falar um pouquinho mais especificamente de matemática e de ciências da natureza, da nossa área, aí, relacionando com competências e habilidades específicas de cada área. Para o ensino fundamental, na matemática, a competência 4, ela é desenvolvida quando a gente faz as observações de aspectos quantitativos e qualitativos que a gente encontra nas práticas sociais e culturais, a investigação, a organização de informações, a interpretação e avaliação crítica e ética, quando se toma decisões em relação a consumo, em relação ao que nós precisamos realmente e na produção aí de argumentos convincentes. E aí eu coloquei aí a título de exemplo, uma habilidade do 7º ano, resolver elaborar situações problema que envolvam porcentagem, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando as estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora no contexto da educação financeira. No ensino médio, competência específica 1 de matemática, que diz respeito à interpretação de situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, questões socioeconômicas ou tecnológicas. A competência 2 também, no sentido de investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas
e socialmente responsáveis, como as voltadas às situações de sustentabilidade, das implicações de tecnologia no mundo do trabalho. E a habilidade aí, essa referente, né, deixa eu marcar aqui, a competência 2, habilidade 3 de matemática, que é aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas. E aí vem incluído aí para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculo de juros simples e compostos, para tomar decisões. Para as ciências da natureza, as 3 competências específicas podem ser desenvolvidas relativas aí a fenômenos naturais e processos tecnológicos, impactos socioambientais e melhoria das condições de vida. O planejamento da utilização de finanças cai aí também na melhoria das condições de vida. A competência 2, voltada então à Agenda 2030, a sustentabilidade, a interpretação sobre a dinâmica da vida da Terra e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis. Na competência 3, relativo ao investigar, avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, e a utilização de procedimentos e linguagens próprios da ciência da natureza, propondo soluções que considerem as demandas que surgem, né? E aí, então, a competência 3, habilidade 1, de ciências da natureza, relativa aí à construção de questões, elaboração de hipóteses, previsões estimativas, quanto ao emprego de instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações problema sob uma perspectiva científica. E aí, dando continuidade ao que a BNCC recomenda, né, a contextualização. Então, a educação financeira deve se aproximar do cotidiano dos estudantes e das famílias, respeitando os contextos socioculturais de cada região e as diferentes maneiras de aprender dos estudantes. Nós sabemos que a gente tem um público muito variado, né, de situações socioculturais, socioeconômicas bem diferentes. O que nós estamos propondo nessa TPC é a inserção do tema e possíveis abordagens. Vocês, enquanto condutores das ações na sala de aula, é que devem avaliar as melhores formas aí para abordar esse tema. Aqui a gente está sugerindo, ok? Então, como contexto, podemos utilizar a história das moedas, o uso e avanços da sociedade como os pagamentos digitais. Eu já citei anteriormente. E aí, com pagamentos digitais, pode ter uma integração aí com a parte de tecnologia, né, o uso de aplicativos de banco em celular. Depois nós vamos ter também a segurança envolvida nessas transações. Sobre o consumo, relativo à consciência de compra, as contas do cotidiano, o impacto sobre o meio ambiente e o planejamento, o orçamento individual e familiar, o ato de poupar e de investir em situações de crise e de prosperidade. Temos dados aí diversos que muitas famílias nesse biênio se desfizeram das aplicações em poupança pela necessidade. Então, a educação financeira aí vem com plena justificativa para ser abordada nas salas de aula. E aí, em relação
as contas do cotidiano, uma reflexão, né, relativo à falta de chuva e à conta de luz mais cara, quais os significados aí das bandeiras tarifárias da conta de luz, então possíveis abordagens em sala de aula, como funcionam as bandeiras de tarifa da conta de luz. Então aí sugestões para contextualizar a abordagem. Como eu disse anteriormente, aqui uma sugestão de projeto entre matemática e história. Outros componentes podem ser envolvidos, aí depende da visão de vocês dentro da escola, mas com história nós podemos falar do dinheiro e a sua função na sociedade, os impostos cobrados nas diferentes sociedades, o consumo ao longo da história e as estratégias de marketing envolvidas no consumo, a relação entre dinheiro e tempo, e aqui a gente não fala só de quanto ganha por hora cada profissional nas diferentes áreas de atuação, mas o quanto cada um está disposto a trabalhar para ganhar dinheiro, o quanto cada um quer de tempo para o seu lazer, para viver da forma como deseja, com as aspirações aí do seu projeto de vida, né? Então aqui também relativo à qualidade de vida que cada um quer, que cada um deseja. Então aqui nós temos aí os contextos para as aplicações dos conceitos de matemática financeira, dá para contextualizar legal aí com a história. Agora a gente vai colocar no chat e no slide que vem a seguir o QR Code e o link de um vídeo que tem o nome de Man, o título. Ele é de um ilustrador, Steve Cutts, especialista em animação de conteúdo questionador de hábitos e escolhas, para integrar um pouquinho mais também com ciências da natureza e para a gente ir refletindo, né? É uma reflexão que pode ser trazida também para o estudante, dessa coisa desenfreada, né? Que às vezes a gente vai fazendo até sem pensar. Então assistam, o vídeo tem um pouquinho menos de 4 minutos. E se vocês tiverem alguma consideração, podem colocar no chat e a gente retorna em seguida.
Como mais uma sugestão para abordagem do tema, o site do Serasa oferece várias ferramentas, vários tipos de atividades e reflexões que podem ser propostas. Eu trouxe aqui uma trilha financeira, que é um curso gratuito, que tem emissão de certificado, está lá no site. E também são assuntos que podem ser abordados com os alunos, tá? Então, eles vão falar um pouquinho, falam de orçamento, aí como organizar as despesas, o controle de ganhos e gastos, possíveis cortes de gastos. Hoje em dia está bem difícil, mas tem sugestões. Como fazer renda extra. Para produtos financeiros, então abordagem aí dos tipos de contas, tudo sobre cheques, os serviços bancários e as análises nos bancos. Outros módulos envolvidos nessa trilha são o de dívidas e o de renda extra. Então, para conhecer as dívidas e como lidar com elas, a importância de conversar sobre as finanças com a família. Então, aí um dos objetivos da educação financeira é que esse debate chegue às famílias. Juros e negociação e superendividamento. Para renda extra, o que fazer para gerar renda extra, como conseguir um emprego, qualificação profissional, empreendedorismo, ok? Ainda na mesma trilha, os tipos de crédito, cartão de crédito, que para muitos é um aliado, mas para muitos outros que se acabam complicando com o uso de cartão de crédito. Quem não sabe usar, né, pode se afogar em dívidas, então é um debate a ser trazido. E aí, como usar de forma inteligente. Financiamento e empréstimo, consórcio e capitalização. E aí é importante falar das fraudes, que hoje também estão frequentes. As fraudes fiscais, as fraudes digitais, a dark web, no sentido de proteger os dados da internet, os seguros, como escolher a melhor opção. E um outro módulo envolvido são os sonhos de consumo. E aí diretamente relacionado com o projeto de vida dos estudantes, né, relativos à universidade, aquisição de carro, moto, a casa própria, independência financeira, viagens, aí vai do projeto de vida de cada um mesmo. E aí a BNCC também traz que para atender às necessidades de formação geral, indispensáveis ao exercício da cidadania e a inserção no mundo do trabalho, e responder às diversidades de expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola que acolhe as juventudes, aí essa parte mais para o ensino médio, tem de estar comprometida com a educação integral dos estudantes e com a construção de seu projeto de vida, ok? Então, nós vimos aqui as várias formas de como a gente deve trabalhar na escola, né, como sugestão. E para consolidar o nosso tema, nós trouxemos aqui os princípios da educação financeira aí, que conversam com a BNCC, para nós alicerçarmos o nosso tema nos nossos planos de aula, nas nossas atividades na escola, no contexto da sua comunidade, né, que você está inserido. Então, vários conceitos e princípios da educação financeira precisam ser observados, tá, gente? Educação financeira sempre foi importante aos consumidores, para auxiliá-los a orçar, a gerir sua renda, poupar, investir e evitar que se tornem vítimas de fraudes. No entanto, sua crescente relevância nos últimos anos vem ocorrendo em decorrência do desenvolvimento dos mercados financeiros e das mudanças demográficas, econômicas e políticas. A Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico vem a contribuir para essa ação.
Então, para alicerçar a nossa base para o estudo da educação financeira, nós trouxemos também aqui 10 níveis de proposta para que a gente possa alicerçar as competências financeiras dos indivíduos na nossa formação. Então, é importante que a educação financeira seja adequada à realidade local, respeite a comunidade, o contexto que elas estão inseridas, os conceitos elementares da matemática, da economia. Como é que posso estar abordando a educação financeira respeitando o nosso entorno, né? Como escola, nós temos que ver, estudar como é que são os nossos alunos, conhecer as suas famílias, conhecer como é que está sendo elaborado o plano de vida deles, ou um plano familiar, né? Você pode propor um projeto de planejamento familiar. O processo de educação financeira deve considerar um instrumento para o crescimento e estabilidade econômica, sendo necessário que a regulamentação do sistema financeiro, né? Pensando na lei de proteção ao consumidor. Quanto mais eu tenho consumidores conscientes, eles vão evitar as fraudes, os problemas que acontecem com o uso inadequado do dinheiro ou o uso irregular nas entidades financeiras. O quarto princípio da educação financeira, ele envolve as instituições financeiras, de forma que adotem práticas promovendo informações financeiras, informando aos consumidores que negócios de longo prazo precisam ser realizados de forma consciente, que não venham a comprometer a renda atual e futura dos seus consumidores. O outro princípio da educação financeira fala da evolução dos mercados e a crescente complexidade das informações que os caracterizam. E 6, o princípio é da mídia, por meio da mídia, que haja campanhas nacionais que estimulam a compreensão dos indivíduos quanto à necessidade de buscarem a capacitação financeira, bem como o conhecimento dos riscos envolvidos nas suas decisões. Além disso, informações gratuitas e de utilidade pública servem para completar a sua camada de decisão na hora de assumirem compromissos financeiros. E nesses conceitos de educação financeira, o 7º diz que a educação deve começar na escola. É na escola que os alunos, desde precocemente, nos anos iniciais, eles começam a conhecer o dinheiro, a importância do dinheiro, a importância do valor das coisas, do valor, quanto custa determinados objetos, né? Então, dar valor aos objetos é importante, né? Saber quanto custa determinados objetos também é importante. As instituições financeiras também, elas precisam certificar que os clientes leem e compreendem as informações. Quando você assina um contrato numa instituição financeira de longo prazo, você tem que garantir os pagamentos também que sejam feitos dentro do seu orçamento. Então é importante você observar que você não comprometa a sua renda a ponto de não cumprir com aquele compromisso. E é para isso que nós temos um 9º conceito aqui, que fala da poupança, do planejamento financeiro pessoal, da aposentadoria. Lembram da nossa frase inicial, né? O dinheiro que eu ganho hoje não é só para meu consumo do mês. Eu preciso pensar no meu futuro. Aquele salário será calculado, será tirado uma média salarial que vai
impactar a sua aposentadoria. Então, lá na frente, eu vou colher os frutos de um bom salário, de uma boa poupança que eu tenha de reserva e garantir que eu não me endivide. Às vezes, as famílias têm recursos econômicos, mas falta recursos financeiros. Às vezes, as famílias, elas têm recursos financeiros, mas não sabem utilizar dentro dos seus orçamentos. Então é importante contratar seguros, né, pensando na sua qualidade de vida, né, pensando no futuro. E por último, aí, esse programa ele visa orientar para a construção da competência financeira. Os grupos específicos elaborados de forma personalizada. Então, eu vou adequar a minha educação financeira com a minha realidade, com a minha equipe, com a minha escola, com a minha comunidade, para que eu possa garantir um futuro de qualidade para todos. Pensando no tema educação financeira, então a nossa proposta é que ele seja alinhado com o projeto de vida dos estudantes e que possa trazer bastante contribuição para as decisões que os mesmos irão tomar para o seu futuro. Planejar o futuro dos estudantes dentro do seu projeto de vida é construir um futuro com sustentabilidade, com responsabilidade. E onde estão seus objetivos? Essa é uma pergunta que a gente deixa como reflexão para que os professores, estudantes possam estar refletindo onde está a sua responsabilidade na educação financeira. Se ela está comprometendo sua renda, se ela está comprometendo as suas ações no meio ambiente, pensando em que momentos eu posso estar melhorando as minhas atitudes e o meu compromisso com o meio ambiente, com a minha vida, com a minha família e com tudo que está ao meu redor. Então, aqui nós temos os para saber mais, os links dos materiais que nós utilizamos para desenvolver a nossa TPC, que vocês podem estar verificando os materiais disponíveis. No próximo slide também teremos mais informações. E aqui vamos nos despedindo, lembrando que a lista de presença e a avaliação estão aí apresentados no link no QR Code e as observações que vocês fizerem dos ATPCs podem ser registradas aí. Muito obrigada, tenham um bom dia a todos e até a próxima TPC.